9. Quem encontrou? Amém. Pois eu lhes digo que vocês me verão, pois vocês... 39. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, irmão? A palavra de Deus diz, né? Bendito. Será que eu estou certo aqui, irmão? Mateus 23, 1. Mateus 23, 39. É 23, 1. 23, 1. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedecem-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Amém, irmão? Quem entendeu, irmão? Amém. Tem muito fariseu dentro da igreja. É muito fácil eu chegar para você, Dário. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e aquilo. Eu não tenho que te falar nada, sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus fala que quem convence o homem do pecado é Deus. Independente do que a pessoa é, independente do que a pessoa pratica, Deus ama, Deus quer, Deus aceita e Deus chama essa pessoa, né? A própria palavra de Deus diz: vinde como estáis. Amém. Mas ela também diz: não permaneceis como estáis, não é? Mas ali, irmãos, quando você aceita Jesus, há um processo, né, de modificação, há um trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, né? A gente vai de pouco a pouco. Vocês podem observar que a maioria das vezes, eu digo domingo, né? Todo mundo aqui que já tem tempo de igreja, tem coisa na nossa vida que a gente só aprende depois de passar por uma luta tremenda. A gente vai vencendo a luta, vai vencendo o obstáculo e Deus vai mudando a nossa vida, Deus vai transformando a nossa vida, irmão. E o fruto que Deus quer das nossas vidas é o fruto do amor. Nós temos que amar, nós temos que ser de amor próximo, nós temos que pregar a palavra, nós temos que ver a obra de Deus crescer, nós temos que ver o ministério do Senhor crescer. Mas é assim, irmãos, através do amor, através da perseverança e nunca criticando, irmãos, né? Nunca apontando o erro dos irmãos. Jesus, quando ele chegou diante daquela figueira, o Senhor amaldiçoou porque ele não aceitava, porque ali não havia verdade, ali havia engano. Outra lição que eu tiro aqui: nós não podemos tentar dar frutos fora da estação. Deus tem um tempo preparado para os nossos frutos, né? Deus tem uma estação preparada para que dê esses frutos. Amém, irmão? Amém. E continuando aqui na palavra, no livro de Marcos, 11, bem depois do capítulo 19, irmãos, olha só o que Deus faz, olha o que Jesus faz. Deixa eu ler aqui porque eu mudei aqui. Marcos. Eu mudei aqui. Livro de Marcos, depois do 19, no 20 já, irmãos. Olha só o que Jesus fez. 11, 20. Olha só o que Jesus fez no versículo 20. De manhã ao passar, aqui é a passagem aqui, 24, chegaram novamente a Jerusalém. Quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta, respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do
do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João profeta. Responderam a Jesus, não sabemos, disse então Jesus, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Irmãos, eles sabiam, os fariseus, eles sabiam com que autoridade o Senhor fazia, né? Aquelas obras, aquilo que Jesus operava, os milagres que Jesus fazia. Eles sabiam, mas eles não queriam confessar, né? Eles não queriam admitir não queria admitir que se Jesus fazia isso, era da parte de Deus, né? Do Deus de Abraão, né? O Deus de Davi, o Deus de seus pais. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus, aleluia. E voltando aqui atrás, no livro de Marcos, aqui no versículo 12, Jesus diz assim, no dia seguinte, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém, irmão? Amém. Os fariseus, irmãos, eles estavam transformando o templo do Senhor em comércio, né? Eles estavam fazendo da igreja comércio. Eles estavam vendendo a palavra de Deus, né? Eles estavam comerciando no templo do Senhor. Eles já não tinham nem compromisso com a obra, nem com a palavra de Deus. O que eles queriam, na verdade, irmão, era ganhar dinheiro, né? Era lucrar com a palavra de Deus. Eles queriam lucrar com o templo do Senhor. Eles não estavam pregando o verdadeiro evangelho. Então o amor que eles estavam dando era por dinheiro, fazendo da igreja um comércio. Hoje em dia a gente vê por aí, irmãos. Estão fazendo da igreja comércio. Eu nunca vi desse jeito. Muita gente não está querendo ir para a igreja por causa disso. Eu tenho uma colega minha que tem uma loja, e do lado da loja dela tem uma igreja. Já duas pessoas conhecidas da gente que falam, é o ano de 2013 que eles estão pedindo 2013. Franco? O que é isso, pelo amor de Deus? Está aqui na palavra de Deus, irmão. O próprio Jesus fez isso, expulsou os cambistas de dentro da obra, né? De dentro da igreja. Hoje em dia não está sendo diferente. Isso são os fariseus que estão usando a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, entendem muito bem o que é a palavra de Deus, sabem muito bem aquilo que está certo, aquilo que está errado, mas eles só querem se dar bem, estão nem aí para o amor pela obra, né? O amor pela igreja. Eles não querem nem saber, irmão. O que eles querem é vender a palavra de Deus, é se dar bem. Eu estava falando, meditando outro dia. Hoje em dia está assim, ser pastor está virando lucro. Hoje ser pastor está virando lucro. E esses dias mesmo eu vi um comentário que muita gente hoje em dia, muitos cantores estão se convertendo e indo para o meio evangélico para poder conseguir fazer sucesso com as músicas gospel. Está acontecendo isso hoje em dia. É fim dos tempos, estão apostatando da fé, estão apostatando da palavra de Deus. Você olha os cartazes na internet, aparecem mais os pregadores, os pastores, os cantores do que o próprio nome de Jesus. Cadê o amor pela obra? Nós temos que pregar a verdade, temos que pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus também fala que o maior mandamento que Deus nos deu, o maior dom do Espírito Santo é o dom do amor. Amém. Não adianta eu pregar, não adianta eu profetizar, não adianta eu pular, gritar, no reteté, fazer e acontecer, irmão. Não adianta se não tiver amor, se não tiver o dom do amor, que é o dom do Espírito Santo, é o maior dom do Espírito Santo. Jesus morreu naquela cruz porque por amor a nós. Deus entregou Jesus para nos salvar, para morrer naquela cruz por nós, porque por amor. Amém? Me mostra que alguém aqui dentro dessa igreja que não sabe o que é certo e o que é errado, alguém dentro dessa igreja que não sabe o que é pecado. Quem aqui não sabe? Quem aqui não sabe o que é pecado, precisa de eu ficar aqui no microfone falando, irmão, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não precisa, todo mundo sabe. Agora eu quero ver quem é que conhece o amor dos crentes que pregam a palavra de Deus. Aleluia. Quem conhece? Quem conhece o amor dos crentes? Você conhece muita gente que fala, isso está errado, isso está errado, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Mas o amor, cadê, irmão? Sabe o que é amor? Eu sei que ninguém está sozinho. Todo mundo tem alguém em volta. Aonde chega, onde vai, a sua família, no seu trabalho, aonde você chega, tem um grupo de pessoas positivo. Você já tentou falar de Jesus para essas pessoas na sua volta? Já tentou ganhar essas pessoas para Jesus? Você não precisa chegar para a pessoa e falar pá! Para a pessoa logo de cara, porque às vezes a pessoa até espanta porque ele conhece. Mas eu tenho encontrado gente nessa polícia que não sabe o que é uma oração. Eu tenho encontrado gente aqui que quando eu começo a falar da igreja evangélica, não conheço, não sei quem é, não sei como é que funciona. Tem tanta gente assim. Então eu falo, o tempo que a gente está pelejando com crente que às vezes não quer nada com Deus, não quer buscar a Deus, não se esforça para servir a Deus, não se esforça para fazer a vontade de Deus, mas eles estão evangelizados, eles conhecem a palavra de Deus. Vamos atrás desse povo que não conhece a palavra de Deus. Esses dias nós entramos no posto, irmão, tinha um casal de angolano conversando, nós chegamos perto. Ó, tiramos o cartão do bolso, olha, nós temos uma igreja, dá um endereço, tal, conversando e entregando para eles, as pessoas recebem. Outra hora nós vamos passando, né, José, depois de tudo, tem gente lá falando com o Senhor, toma aqui o cartão. Nós estamos indo, irmão, atrás das almas, na medida do que a gente pode, na nossa capacidade, estamos obedecendo o pedido de Jesus. Se as pessoas que conhecem a palavra de Deus não querem, Deus nos colocou nessa terra para isso. E nós temos que ser árvores frutíferas. Aleluia. Amém. Nós temos que ser árvores que dão frutos. Mas o fruto na estação certa. Porque quem dá os frutos, quem dá o crescimento é o Senhor. Mas a obra nossa, aquilo que nos cabe, aquilo que Deus deixou nas nossas mãos para fazer, nós temos que fazer. Porque a palavra de Deus fala, Deus não opera naquilo que a gente pode fazer, Deus opera no impossível. Aleluia. Aonde Deus não pode chegar, que Ele vai. Se a gente não, onde a gente não pode ir, vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar. Que o Senhor vai levantar pessoas em outro lugar para ajudar. Deus vai levantar obreiros, Deus vai levantar pastores, que por mais que tem muitos apostatando da fé, por mais que tem muitos tentando enganar, Deus ainda consegue levantar um povo que é fiel. Glória a Deus. Um povo que quer fazer a obra de Deus. Amém. Um povo que tem engateado, tem se esforçado em servir o Senhor. Amém. Que tem se preocupado com as almas que estão perecendo por aí, irmão. Ficar na igreja esperando as pessoas virem é muito fácil, né? Basta vir uma vez no domingo e esperar as pessoas chegar, não. A gente tem que ir atrás. A gente tem que fazer o evangelismo. Amém. E a palavra de Deus, esses dias, irmão, eu meditando uma palavra, o Espírito Santo me deu bem. Eu pesquisando, o Espírito Santo me deu uma palavra onde ele falava assim, que Deus, Ele tem um terreno preparado para cada obra que Ele abre. Eu não posso chegar aqui na Suíça e tentar fazer a obra como eu fazia no Brasil. Não posso, o terreno aqui não é o terreno brasileiro, o terreno aqui. Amém, né, irmão?
Às vezes a gente não consegue falar alemão, mas tem tanta gente que fala espanhol, português. Português não é só brasileiro. Aqui não tem só brasileiro que fala português. Tem angolano, tem moçambicano, tem cabo-verdiano. Meu trabalho chega tanto suíço falando português brasileiro que eu fico até por hoje. Nem parece que é suíço. Não é verdade, irmão? E na medida do que a gente puder fazer, se a gente quiser, vai fazer a diferença. Na medida do que a gente puder, a gente convidar, a gente chamar. Não estou falando crente não. O crente já está evangelizado, já conhece a palavra de Deus. Não agrada essas pessoas que não conhecem nada da palavra de Deus. Esse dia eu cheguei com uma mulher e perguntei para ela, aceita uma oração? Ela fala italiana, aceita uma oração? Eu não sei o que é uma oração. Não é complicado? Mas está assim. E Jesus está voltando, o Filho do Tempo está chegando. E nós temos que ter frutos para apresentar para o Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, os frutos, as folhas dos frutos, eles começam a aparecer no mês de março e no mês de abril. Só no final de julho e agosto é que já estão ali os picos de verão, prontinhos, maduros, docinhos para comer. Então, tem o momento certo e a hora certa da gente colher os nossos frutos. Amém. Mas enquanto estiver em março, enquanto estiver em abril, enquanto estiver em junho, nós temos que estar focando a terra, preparando o terreno, lançando a semente. Amém. O que você está fazendo? Quando você chega, convida um, entrega um cartão, convida outro, dá um endereço, o que você está fazendo? Lançando a semente. Estamos lançando a semente. E preparando o terreno. Mas quando chegar em agosto, nós vamos ter aqueles filhos Glória a Deus. docinhos, madurinhos, no jeitinho. Só para gente comer, né? E saborear. A hora de colher os frutos. Amém. Mas a gente fica pensando assim, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Por que Jesus amaldiçoou a figueira, gente? Sabe por quê? Porque Deus ele não suporta hipocrisia no meio do seu povo. Deus não suporta falsidade dentro da sua igreja. Deus não suporta pessoa agindo de engano dentro da igreja do Senhor. Deus detesta a hipocrisia. Jesus não suporta a hipocrisia. Jesus não suporta fariseus dentro da igreja. Pessoas que se demonstram mais santas do que todo mundo, mas até vergonha você chegar perto, né? Porque ela só enxerga o seu erro. Se você está com a saia curta, não vai conseguir. Se você está com a blusa descuidou, a blusa está um pouquinho decotada, é melhor subir um pouquinho para cima, porque o fariseu vai logo apontar seu erro. Mas Jesus não olha nós. Amém. Não importa o que você faz, não importa o que você pratica, Jesus te ama e tem um plano para a sua vida. Se você levantar sua mão, aceitar Jesus e decidir mudar a sua vida e levantar uma vida sincera diante de Deus e falar, Deus, olha eu aqui, Senhor, eu não sou nada, eu sou pai e filho, eu sou pai, eu sou pecador, eu não sou perfeito, eu não sei fazer nada, Deus. Mas Deus vai te aceitar. Amém. Porque Deus te ama e não olha pro seu erro. Amém. Olha não, irmão. Ele te ama do jeito que você é. Mas se você não olhar isso para as pessoas, você não vai encontrar. Amém. Aleluia. Porque as pessoas de dentro da igreja que se diz crente só sabem apontar o erro. Amém. Só sabe apontar o erro, só sabe olhar para as suas falhas, mas você não sabe pregar. Você não sabe cantar. Olha quem é você, eu sou mais santa que você.
muitos espiarão e está espiando. Está espiando. Mas eu chego para você e digo, cara, para quem quiser pode me ligar. Se você não sabe o caminho, o Augusto, irmãos, vai dar 2 a 3 viagens de carro. Amém, aleluia. Mas ele traz as pessoas para a igreja. Não está aqui para a gente pode fazer, porque nós também somos batalhadores. Amém. Mas na medida do possível nós estamos nos esforçando. Amém, amém. Daí está na pausa do trabalho, eu podia muito bem ir para casa dormir, descansar. O que ele fez? Amém. Ô, pastor, eu vou sair quase 3h30, mas só alguns minutos cada vez eu chegar a fazer o louvor para a Amém, igreja. amém, amém. Porque assim que a obra de Deus cresce, irmão, é no amor. É no amor. Se a Amém. pessoa mesmo, não Aleluia. adianta a gente insistir, né? A gente não vai insistir. Mas na medida do possível a gente tem que fazer. Amém. Aleluia. Porque um dia todos os joelhos dobrarão e toda a língua confessará o seu Deus. Aleluia. Deus não quer saber se você não foi na igreja por causa de fulano, de ciclano ou de versão. Deus quer saber se você foi excluído. Amém. E assim eu te digo, Dani. Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Deus Amém, vai aleluia. fazer coisa. Porque Deus honra esse sacrifício. Amém. Deus honra esse sacrifício. Aleluia. Amém. E Deus sabe o quanto a igreja precisa de você. Amém. O quanto Deus precisa desse seu louvor. Aleluia. Amém. Vai honrar o Julimar também, porque nada eu tenho para dar, nem para oferecer, mas ele veio, tem ajudado na obra. O Adriano também. Deus me incomodou. Deus levantou aquele pequenininho lá atrás. Então eu sou Deus, um tocador de bateria, porque aqui não tem ninguém que sabe tocar, mas ele vem e toca a bateria. Deus levantou um colega de fazer escola. Amém. Porque Deus, a obra é do Senhor, e não adianta o homem lutar contra a obra do Senhor que não consegue parar. Aleluia. Quando fala, eu não vou mais, Deus levanta a outra. Exato. É assim que a obra de Deus cresce, é assim que Amém. Deus faz. É assim que o Espírito Santo de Deus opera. Amém. E a palavra de Deus fala, operando eu, quem pode impedir? Amém. Quem pode impedir um pouco eu trabalhar do Senhor? Se a gente não pode ajudar, então é melhor calar a boca e ficar quieto no cantinho da gente. Mas Deus faz. E apesar do sacrifício e do esforço, nós já estamos em novo tempo. Saindo do monte e desmonta, né, Lila? Andava montando e desmontando, montava cadeira, desmontava, montava cadeira e desmontava, mas Deus fez. Amém. Amém? Amém. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Quem pode exaltar o nome do Senhor? Amém. Nós temos aí mais 10 minutos. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Gálatas 5. Gálatas 5, aí versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Amém? Glória a Deus, amém. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Vamos olhar a nossa volta e ver as pessoas que estão perecendo, as almas que estão perecendo. Vamos espalhar a sementinha, né, Nana? Vamos falar de Jesus para essas pessoas. Vamos falar do amor do Senhor para essas pessoas, na mínima oportunidade que a gente tiver. E quem vai regar essa sementinha é o Espírito Santo. Aleluia. Mas vamos espalhar a semente, vamos plantar, porque agosto vai chegar e nós vamos colher os frutos de verão. Glória a Deus. Amém? Amém. Os frutos de verão nós vamos colher. Vamos espalhar a semente, né, não, Ju? Amém. Não vamos perder a oportunidade. Escuta, tá falando que foi. Opa, vamos aqui, vamos embora. Estamos convidando para ir na igreja. Você já tem feito assim? No posto, no outro, no pão de bus. Mas a semente está sendo espalhada. Gálatas 5, 22. Quem achou? Amém. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito Santo é Amor,
amor. Glória a Deus. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Amém? Vamos amar. Esses pastores que estão por aí, vocês estão todos, vocês estão certos, vamos amar eles, vamos orar por eles. Não temos que concordar com o que eles fazem, não, mas vamos orar por eles. Não é verdade? Vamos fazer a obra de Deus com amor. Vocês podem observar que primeiro é o amor. Depois vem a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, Não há lei. não há lei. Oh, aleluia. Amém? Amém. Contra essas coisas não há lei. Vai dizer dentro da igreja? Fora. Vamos mostrar nossas verdadeiras causas. Vamos mostrar quem nós somos de verdade, porque nós não somos nada. A própria Bíblia fala, aquele que pensa que muito sabe, não sabe nem o que convém saber. A Bíblia diz isso. É a Bíblia quem está falando, é a palavra do Senhor. Nós somos nós. É Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não é verdade, irmão? Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Agora, você começa a falar em cima desse amor que só o Senhor tem para nos dar, porque Deus ama demais. Amém. Ele me ama demais, apesar de eu ser tão gordinha. Ele me ama demais, apesar de eu ser assim. Mas Ele me ama e cuida de mim. Ama cada um que está aqui presente. Amém. Amém. Aleluia. E em cima dessa palavra eu queria perguntar, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, que não seja crente ainda? Tem alguém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não quer tocar mais um louvor para nós recolher os dízimos e as Sim, sim. ofertas? Ok. Vamos agora ofertar. Ok. Mas olha, oferta com amor, não é de coração. Viu? É se quiser também. Se sentir no coração e quiser ofertar, né? E quiser ajudar a obra do Senhor, amém. Mas que seja tudo com amor a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificar e exaltar é o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Todo mundo que está aqui hoje, volta semana que vem. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Céus e a terra são cheios da tua glória. Aleluia, Deus. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Deus de poder santo, Deus de poder e glória. Fica exaltado o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Abençoe esse casal. Aleluia.
Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando eu Amém, irmão? Amém. Agora, vamos chegar todos aqui à frente, vamos orar. Chega todo mundo aqui à frente para receber a oração. Deixa eu me vem orar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, vai ser hora em mim. Ora pelas pessoas que vão aqui, amém? Augusto, põe no fundo musical, por favor. Glória, glória, glória a Jesus. Deus de poder santo, Deus de poder e glória. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado. Deus de poder santo, Deus de poder e glória. Meu Pai, eu quero Te apresentar, Senhor, a vida de cada um aqui presente. Meu Deus, eu não sei o que se passa na sua casa. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, o que está acontecendo, meu Senhor. Eu não sei qual é o problema. Mas sei que o Senhor é um Deus que soma corações. Meu Deus, vem transformar, vem impactar vidas neste lugar. Senhor, vai tomando essas vidas em Tuas mãos. Que toda investida de Satanás contra essas vidas cai por terra nessa hora, em nome de Jesus. Toda a opressão do inferno, Senhor, vai repreendendo agora. Senhor, meu Deus, vai queimando. Lança por terra nessa hora, em nome de Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, vai repreendendo, Senhor, todo mal, toda miséria, todo fracasso, toda derrota, obras de macumbaria, obras de feitiçaria, espírito de angústia, depressão. Vai queimando agora, Jesus, vai repreendendo a poder do Teu nome, Senhor, a poder do Teu sangue, Jesus. Restaura vidas nessa hora. Vai restaurando, Jesus, vai transformando vidas, impacta corações, transforma as vidas neste lugar, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, junta causa na justiça, documentação, Senhor, formas de trabalho, Senhor. Meu Deus, trabalha na vida sentimental, Senhor, entra com a providência na vida sentimental, abre porta, meu Pai, que aqueles que estão solteiros preparam o casamento, aqueles que estão casados, abençoa o lar, abençoa o matrimônio, os esposos que ainda não são convertidos, Senhor, converte, meu Pai. Toma em Tuas mãos e vai libertando, toma em Tuas mãos e vai restaurando, quebra as cadeias que têm cegado espiritualmente, quebra, meu Pai, o mal que tem, meu Deus, tampado os ouvidos para não compreender nem entender a Tua palavra. Vai quebrando agora toda maldição hereditária, todo levante de Satanás, todo levante do inimigo, Senhor. Vai lançando por terra agora, a poder no nome de Jesus, a poder no sangue de Jesus, para libertar, para restaurar, para transformar, para restaurar, Pai, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Senhor, meu Deus, vai abençoando, vai transformando, vai restaurando, Senhor. Restaura mesmo, Senhor, a vida, meu Pai, de cada um aqui presente, Senhor. Liberta, Senhor, salva, meu Pai, transforma, Jesus, trabalha, meu Deus, na vida sentimental, tira toda angústia, toda depressão, toda tristeza, todo espírito do engano, Senhor, tira agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, trabalha, Jesus, transforma, Jesus, liberta, Jesus, restaura, Senhor, lança as cadeias do inferno por terra, Senhor. O Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus que faz maravilha, o Senhor é o Deus que abre porta onde não existe saída, que muitos aqui possam voltar aqui e testemunhar a bênção que o Senhor concedeu, os livramentos que o Senhor concedeu, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Amém? Amém. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Podem se assentar, irmão. Amém.